Olá, amigos! Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal Espiritualize. Desta vez não com Cândido da Rocha, mas com Noé Gomes. É um prazer muito grande estar com você aqui no nosso canal, no canal aqui do Espiritualize. Eu aqui colaboro, ajudo na edição e também no roteiro, enfim. Mas hoje eu fiz questão de vir aqui para frente da lente da câmera para conversar com você, para esclarecer algumas coisas. Nós tivemos um vídeo aqui que realmente deu uma audiência significativa no nosso canal, no caso o vídeo sobre a visão espírita a respeito do desencarne de Guilherme de Pádua. E este vídeo teve muitos comentários, e alguns comentários me chamaram a atenção. Especialmente, eu não vou lembrar aqui qual é o nome do perfil que comentou, mas enfim, de que o Espiritismo não tinha uma visão, vamos dizer assim, não se baseava pelos escritos sagrados, e sim por Allan Kardec. Ou seja, uma separação, como se nós espíritas, e eu sou espírita, por isso que eu estou falando e fazendo esse vídeo, como se nós espíritas nós não tivéssemos nenhuma relação com a Bíblia. É importante esclarecer algumas coisas que as pessoas talvez não saibam, e talvez essa pessoa que escreveu isso também não saiba, e talvez você não saiba, e talvez, inclusive, pode ter pessoas em centros espíritas pelo Brasil afora que talvez não saibam disso. A doutrina espírita, e o que é uma doutrina? Conjunto de princípios. A doutrina espírita, ela é um conjunto de princípios, então, vamos dizer assim, que tem um cunho científico, filosófico e religioso. A filosofia espírita é uma filosofia de cunho espiritualista, porque todo espiritualista é aquele que enxerga a vida além da matéria, além do materialismo. Então, todo espírita é espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita, porque você pode ser espiritualista e ser do candomblé, da umbanda, pode ser alguém ligado ao hinduísmo ou até mesmo ao budismo, enfim. É a percepção de vida, inclusive mesmo os cristãos católicos evangélicos, nós podemos colocá-los também como espiritualistas, porque afinal de contas eles acreditam em alguma coisa além da morte, seja na ressurreição dos mortos, enfim. O que importa, tá? O que importa é que, no caso, quando a gente tem uma religião, quando a gente se liga a Deus, a gente se torna um espiritualista, porque a gente tem espiritualidade. Aliás, é muito mais importante do que religiosidade, é termos espiritualidade, que é o contato direto com Deus. As religiões servem também para fazer esse contato, mas a gente pode fazer um contato a Deus de forma direta através de uma prece sincera. E nós espíritas, no meu caso, eu como espírita digo o seguinte: a filosofia espírita é uma filosofia espiritualista. Tem uma visão da ciência além da visão materialista. E tem um princípio de ser uma religião que tenta não só trazer o preceito da espiritualidade para a vida das pessoas, mas de resgatar os ensinamentos deixados por Jesus. Todo espírita é um cristão por natureza, porque o espírita ele é aquele crente na vida após a morte e na certeza que Jesus é o nosso guia e governador do planeta, é o nosso guia e modelo, é o nosso irmão mais velho. E, portanto, Jesus é a nossa referência. A Bíblia, ela se divide em duas partes, em Antigo e Velho Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos ter Moisés, a história de Noé, por exemplo, contada por Moisés. Em Gênesis, nós vamos ter, então, Adão e Eva, os Salmos, tão lindos e maravilhosos. E, enfim, nós temos ali uma quantidade de livros sagrados. Bíblia vem de
biblioteca, vem do conjunto de livros, né? E um desses livros também maravilhosos, né? Sem dúvida nenhuma, né? Além de ser, né, um compêndio de valores, é Eclesiastes, por exemplo. Então vale a pena conferir. Mas também nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento, onde compreende os evangelhos, né? Lucas, Mateus, Marcos e João. Né? Não sei se é essa sequência, mas é mais ou menos isso. E também nós temos ali, é muito interessante também de se analisar, nós temos a presença também, né, em muita tranquilidade, assim, eu digo assim, com brilho nos olhos, né, os Atos dos Apóstolos, as epístolas dos apóstolos, né, e eu destaco a epístola de Paulo aos Coríntios, por exemplo, né, que fala sobre o amor, enfim, vale a pena. Né, vale a pena conferir e ler e estudar este livro tão maravilhoso. O que acontece? O Novo Testamento, ele vem com uma complementação do Velho, mas ele vem dar uma novidade que o Velho Testamento não deu. Quando Moisés fez o processo dos 10 mandamentos, aliás, tem um vídeo em que a Cândida fala muito bem sobre os 10 mandamentos aqui no canal, vídeo postado recentemente aqui. Moisés trouxe os 10 mandamentos. E Jesus reuniu esses 10 mandamentos em 2. Em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o Velho Testamento, que tem esse conjunto de obras maravilhosas, de escritos maravilhosos, eu como historiador, porque eu também sou historiador, costumo dizer que para mim a Bíblia é uma verdadeira colcha de retalhos, porque ela foi escrita em vários momentos diferentes, por várias mãos, traduzidas por línguas diferentes, e que, portanto, ela tem um valor histórico, mas talvez não tenha um valor prático, porque o Cristo nos trouxe a lei do amor. Então ele vai derrogando aquela lei do olho por olho, dente por dente, apresentada por Moisés, nos tempos de Moisés, né? E que aquilo foi civilizatório também, porque as pessoas agrediam sem ter pelo menos um motivo, né? Então, pelo menos o Revite foi uma forma, de uma certa maneira, de dar uma disciplina. Mas há de se ter a evolução, e a evolução se aconteceu com Jesus, com a lei do amor trazida, né? Através de, vocês têm ali os evangelhos falando disso belíssimamente. A doutrina espírita, por sua vez, ela está assentada em 5 obras básicas, ou 5 livros que compõem os fundamentos básicos do espiritismo. O primeiro livro que a gente pode falar e deve falar, e que é a base de qualquer, vamos dizer assim, qualquer conteúdo espírita, e deveria ser assim sempre, é o Livro dos Espíritos, uma obra de 1857, em que contém 1019 perguntas e 1019 respostas, tem uma introdução fantástica e uma conclusão também belíssima, dividido em 4 partes esse livro, nessas perguntas, e as outras 4 partes vão dar origem, né, às outras 4 obras na sequência. Depois veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese, Milagres ou Predições segundo o Espiritismo. Vou me deter nessa terceira obra, chamada Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma releitura do que o Cristo nos deixou, uma ampliação do que o Cristo nos deixou, melhor dizendo, em que Allan Kardec, que é a figura que organizou, não fundou, mas organizou a doutrina espírita, ele organiza o Evangelho segundo o Espiritismo em 28 capítulos. E desses 28 capítulos ele vai ter uma sequência, tem toda uma didática. Por que ele colocou, por exemplo, até os 10 primeiros capítulos, depois os outros tantos capítulos têm uma determinada temática,
Então, a gente tem esses 28 capítulos, tá? Uma visão espírita da mensagem do Cristo, uma visão com um viés, inclusive, de esclarecimento, como, por exemplo, no capítulo 4, titulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, onde, por exemplo, lá tem uma citação em um diálogo muito interessante de Jesus com Nicodemos. Vale a pena conferir. E tem também, tá, além dessa obra, o que é Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Você saber. Segundo, conforme o Espiritismo. Segundo Noé, a cor, né, do carro é preto. Segundo, vem disso, né? Não é que existiu o Evangelho primeiro, terceiro, quarto, não. É conforme, né, segundo a visão da doutrina espírita, a gente vê a Bíblia. E a gente não vê a Bíblia, simplesmente a gente não recusa a Bíblia, a gente, muito pelo contrário, nós adornamos também dos preceitos cristãos que estão na Bíblia e entendemos que o que está no Antigo Testamento são preceitos históricos importantes, mas não necessariamente válidos hoje, porque o Cristo é a terceira revelação de Deus aos homens. E é claro que a gente pode se valer dos ensinamentos da Bíblia, como por exemplo os Salmos, mas a gente precisa entender que a Bíblia é uma verdadeira colcha de retalhos. E aí a gente tem que saber lê-la com cuidado. Dito isto, meus irmãos e minhas irmãs, dizer que nós não nos valemos dos preceitos bíblicos é uma coisa errônea, porque nós nos valemos dos ensinos do Cristo. Mas nós lemos a Bíblia com um olhar crítico. Até porque fé é aquela que encara, né, com razão tudo aquilo em diferentes épocas da humanidade, né? Uma frase mais, não é bem assim, mas é mais ou menos isso, né? Fé inabalável só é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Olha, tá certinho. E é nesse sentido que a gente interpreta os escritos sagrados. Espero que vocês aí tenham entendido a proposta. O canal Espiritualismo não é um canal espírita, mas é um canal onde também se fala de espiritismo. E quando a gente precisar falar de espiritismo, pela nossa vivência, se puder esclarecer, para falar corretamente sobre os preceitos espíritas, os preceitos da Umbanda, os preceitos do budismo ou de qualquer outra religião que for citada aqui, esse espaço sempre vai privilegiar a informação correta. Espero que você do outro lado aí entenda esse esclarecimento e que ele possa ajudar você a entender a proposta do espiritismo. Não estou aqui para converter ninguém à minha doutrina, à minha religião, mas sim para dizer que eu não aceito que falem coisas que não condizem com os fatos. Assim como eu não devo falar de outras religiões e falar de preceitos de outras religiões às quais eu não me associo, eu também peço, né, humildemente, para que você cuide para não falar daquilo que de repente você não conheça, sob pena de você estar desrespeitando o próximo. E quem desrespeita o próximo não está seguindo as leis de Deus, principalmente aquela lei. Faça ao outro aquilo que faça, queira que faça com você. E o nosso intuito aqui não é desrespeitar ninguém. Nosso intuito aqui é dizer que não importa qual religião for, o importante é manter-nos espiritualizados.